Organelas, né? As organelas, a gente vai ter o seguinte. Dica para vocês. Eu não lembro nada de organelas. Listem as principais e peguem as funções. Aprendam as funções, porque o Enem quer saber a função das organelas. E a gente tem o seguinte, uma questão simples, que ele fala dos sapos, que a gente tem os anfíbios, que tem uma fase transitória que não domina totalmente o ambiente terrestre, justamente por dois fatores. Os ovos são sem casca e a pele ainda úmida, a respiração deles precisa do ambiente. Eles não desenvolveram totalmente o pulmão. Mas a gente não vai falar disso agora, não. Veja, os sapos passam por uma metamorfose completa. A gente tem, eles são belíssimos, se vocês puderem ter um sapo de estimação, fiquem à vontade, que eles são controladores de mosquitos. Um sapo, ele pode comer 1000 mosquitos em uma noite. Assim tem a disponibilidade. Então, todo mundo deveria ter como animal de estimação um sapo. Primeiro, ele não faz muita sujeira, ele vai comer todos os mosquitos da sua casa, todas as muriçocas, até os mosquitos da dengue. Quer eliminar o Aedes, tenha um sapo em casa. Aqui na minha casa eu não posso nem falar que tem alguns no quintal, e tinha um que era não sei se ainda existe, acho que ele deve estar muito grande agora, Severino, que era o da minha sobrinha. Mas é um animal muito bem quisto aqui em casa e lindo. Se vocês tiverem a oportunidade, tenha como animal de estimação um sapinho. Aí veja, o sapo adulto, vocês sabem que ele não tem cauda e que ele vive no ambiente terrestre, embora restrito a ambientes sombreados ou úmidos. Já os girinos, que são as larvas dos sapos, eles vivem no ambiente aquático, têm respiração branquial e aí tem uma cauda. Né? Aí veja, apresentam cauda e brânquias externas. Todos os animais do ambiente aquático têm respiração branquial. Fica atento, viu? Mas não tem pernas. Aí o que acontece? Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, porque aí eles desenvolvem um pequeno pulmão, mas não 100%. Por isso que ele tem, no ambiente terrestre, respiração pulmonar e cutânea. Eles também respiram através da pele. Por isso que não se deve jogar água sanitária, sal e etc. Porque quando a gente faz isso, a gente impede que o CO2 saia, assim como a entrada de oxigênio. E nisso, a concentração de CO2 no interior do sapo faz com que ele morra carbonizado. Por isso que fica espumando. E aí você mata o bichinho por asfixia carbonizado. É uma coisa muito triste. Então não façam isso. A gente tem o seguinte: as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose, ou seja, que é a morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto e jovem e bonito. Aí ele quer saber o seguinte: a organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda do sapo é o... E aí? Vocês marcariam o quê? Eu já dei a dica, a gente já não marcaria a letra A, porque ribossomos é síntese de proteína. Não é isso? Ribossomos, síntese de proteína, a gente já não marcaria mais. A gente tem lisossomos, peroxissomos, complexo golgiense e retículo endoplasmático. Vocês marcariam B, C, D ou E. Por isso a necessidade de se saber a função das organelas. A gente vai ter uma paródia no próximo slide, justamente para vocês aprenderem a... Vamos logo para a paródia, e aí vocês vão aprender as funções. Não de todas, porque assim, né? Antes de ir para a paródia, eu vou dizer só a função dos peroxissomos, que são organelas presentes no fígado e tem a função de desintoxicação do organismo. Tá? Uma doença relacionada à ausência de peroxissomos é a adrenoleucodistrofia, que essa doença é retratada no filme O Olho de Lorenzo. Alguns de vocês já podem ter assistido, quem não assistiu, se tiver oportunidade, assista. É um filme longo, mas ele vai tratar justamente da falta... O que é que causa?
A adrenoleucodistrofia é tanto relacionada a um gene recessivo. Esse gene recessivo se deve já à ausência do peroxissomos. Então, função dessa organela, desintoxicação do organismo. Por exemplo, o nosso corpo, se a gente passar muito tempo com fome, assim como as pessoas diabéticas, ela começa a produzir corpos cetônicos. E corpos cetônicos são substâncias tóxicas para o nosso organismo, que deixa a pessoa com o hálito adocicado. Resultado, os peroxissomos têm que fazer essas conversões. Por exemplo, se você começa a produzir corpos cetônicos, um exemplo clássico é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Então, isso é tóxico para a gente. Então, se o peróxido é tóxico, os peroxissomos vão liberar a catalase e quebrar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Ou seja, ele tem que transformar o que é tóxico em substância não tóxica. Fora isso. Aí temos a nossa paródia. Agora, assim, eu acho um pouco injusto só eu cantar essa paródia e vocês não cantarem, mas eu sugiro vocês adequarem ao ritmo de vocês. Eu tentei não, né? Eu copiei, que é lá do... Não fui eu que criei essa paródia, que é uma versão da Ciranda Cirandinha. Eu fui tentar ver como era a Ciranda Cirandinha. E aí vocês cantem, não deixa a professora aqui sozinha nessa tarefa árdua. E aí eu digo a vocês, se aprenderem essa paródia, vocês vão estar com todas as funções, ou as principais, de organelas no Enem. Aí você está lá fazendo a prova do Enem e o quê? Mitocôndria é quem faz respiração. É só ensaio. Viu? Ribossomo sintetiza proteínas de montão. Veja que coisa linda, chega, emociona. Complexo de Golgi armazena secreção. Então, a gente tem o complexo, a função é armazenamento e secretar. Ou seja, o Enem gosta de complexo de Golgi. A organela que secreta, às vezes faz isso só por maldade. E aí a gente fica desesperado, mas não fique, não. Depois dessa musiquinha não dá para ficar, não. Lisossomos. Enzimas que fazem digestão. Lisossomos, eles têm o processo de digestão autofágica, quando destrói toda a célula, e heterofágica, quando destrói aquilo que cai dentro da célula, quando é englobado. Então, se lisossomo faz digestão, então a gente tem aqui, ó, ele desaparece por apoptose ou morte celular programada, então ele vai ser digerido. É igual aqui a nossa mão. A gente não vai ter essa modelagem e não tem um pouquinho aqui de pele. Isso aqui foi modelado por um processo de autofagia. Ou seja, isso aqui a gente sofreu autofagia. E quem fez isso? Lisossomos. Porque lisossomos têm que função? Digestão. Porque eles têm enzimas hidrolíticas, digestivas, enzimas hidrolíticas. Aí o retículo ele tem a função de transportar, mas eu acrescento para vocês a função também de armazenar. Tá? E os centríolos, que só tem em células animais. Fique atento. A gente não vai ter centríolos numa célula vegetal, porque eles vão participar da divisão celular, formando cílios e flagelos. Certo? Preparados para cantar comigo? Cantem, pelo amor de Jesus, porque assim, a professora não tem uma voz muito boa, não sou afinada. Eu tentei treinar com a minha sobrinha, mas só que não deu muito certo, não. Ela se cansou de mim e me abandonou. E disse o seguinte, que não ia pagar essa vergonha, só que me abandonou. Então, eu espero, sinceramente, que vocês não me abandonem e cantem comigo. Estão preparados? Vamos lá? Mitocôndria, mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomo sintetiza proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Lisossomo tem enzimas para fazer a digestão. O retículo apresenta a função de transportar. O centríolo participa da divisão celular. Tá vendo? Espero que tenha contribuído, espero assim, né? Não terem decepcionados, mas a gente tenta. Então, como eu já disse a vocês, a gente tem peroxissomos não está desintoxicando,
Complexo Golgiense não está, nem aqui a gente não tem uma questão de armazenar nem de secretar, não estamos transportando nem armazenamos, sobrou quem? Os lisossomos.